O que aconteceu com a fotografia? E na parte da educação, dando sequência aos episódios aqui, com um olhar para o passado, para o presente e tentando olhar para o futuro também. É super importante. Quando você faz esse exercício de olhar no retrospecto, né, do que aconteceu em diferentes setores, segmentos, é um exercício muito interessante, estimulante, para entender o que aconteceu de fato e como as coisas mudaram. Quando a gente faz esse exercício, insights podem aparecer para o seu negócio, assim como é um estudo fascinante sobre o nosso mercado, que é um mercado complexo, pequeno, comparado com outros mercados, mais complexo. Mas antes de entrar aqui, eu só queria destacar, eu estou no meu site, enfibaileosaldanha.com, e eu acabei de fazer um conteúdo para membros do Fotografia e Clube do Empreendedor, que é a minha iniciativa de inovação e negócios para assinantes, e eu fiz um conteúdo que dá mais ou menos uma hora de conteúdo exclusivo sobre como criar seu plano de marketing usando a IA. É impressionante o que você consegue fazer com as ferramentas grátis disponíveis no mercado hoje, e você consegue criar não só seu plano de marketing para 2025, você vai conseguir conferir e ajustar com o suporte da IA generativa e acertar questões como posicionamento de mercado, entender como melhorar seu preço e fazer a precificação correta, elaborar um produto ou serviços novos com base no seu mercado e na sua estratégia, desenvolver uma estratégia ultra personalizada, entender tendências, fazer um plano de divulgação e ajustar sempre que quiser, diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. A decisão vai ser sua. E tudo direto com a IA. É algo impressionante. Algum tempo atrás, eu fazia o plano de marketing para fotógrafos. Talvez alguns que acompanham aqui saibam disso. E eu falei, não faz mais sentido. Faz sentido mostrar como ajudar fotógrafos e fotógrafas a fazer um plano de marketing usando a inteligência artificial, porque está cada vez melhor e tem mais de uma ferramenta para ajudar nisso. E com a vantagem, quem se torna membro do Fotografia mais do Clube do Empreendedor, além de entender como eu faria e faço o uso do marketing, por exemplo, um plano de marketing, você pode ter um feedback meu se você fizer seu plano usando a IA. Isso está disponível só para quem é membro da minha iniciativa de inovação e negócios. Você usa os recursos, monta seu plano e ainda pode me mandar para ter pelo menos alguns insights e entender o que dá para ser feito. É fantástico. E o detalhe, essas ferramentas de IA que eu uso aqui para essa demonstração e o teste, inclusive com uma simulação para um fotógrafo, estão disponíveis grátis no mercado. A questão não é o que tem no mercado, seja pago ou grátis, é o que você faz com esses recursos. Então, fica a dica. E aqui, então, está o episódio mais recente. Se você tiver interesse em informações sobre o que eu acabei de falar, está lá no meu site, ou você me manda uma mensagem direta, ou comenta aí, Léo, tenho interesse em mais informações, e eu te mando sem problema nenhum um bom momento para se preparar para o que vem por aí em 2025. O que aconteceu com a fotografia? E tem tudo a ver com o que eu acabei de fazer, porque o que eu tenho feito aqui no canal, desde 2020, aqui no YouTube, no Spotify, desde 2018, mais ou menos, é trazer conteúdo, é educação, é informação. Quando você entra num podcast, você está buscando informação e não deixa de ser uma forma de conhecimento. Os influenciadores, eu não me considero um influenciador, eu acho que é um termo que cabe debate, tudo mais. Mas os influenciadores, em 2024, esse mercado da informação online, ele é parte da educação do mercado, para o bem e para o mal. As coisas mudaram completamente no ensino da fotografia de 1980 para cá. Por que eu pego 1980? Porque é o mais próximo, da minha realidade, de ter acompanhado isso também, e porque eu acho que está próximo e distante. São 40 anos, pouco mais de, né, tem uma distância aí, mas em termos de história da fotografia, é pouco tempo. E tanta coisa aconteceu. E quando você vai avançando, 80 para 90, 90 para 2000, já tem uma diferença considerável. 2000, 2010 e 2010 até 2015 é outro salto. A partir de 2015, nos últimos 10 anos, o salto é inacreditável. E nos últimos quatro, sobretudo com a aceleração do digital, da transformação digital, de tudo, com a pandemia, pós-pandemia também, e aí a IA generativa nos últimos 3 anos. Então, o salto é considerável, é gigantesco. Veja, eu acabei de dar o exemplo porque eu estou educando, informando, eu tenho uma comunidade, aqui fala na chamada do ensino tradicional
lá da década de 80 que persiste, até hoje tem as comunidades digitais. Eu tenho uma comunidade digital, colegas também têm, comunidade num sentido mais digital e uma troca meio uma mão única aí, não é no sentido mais amplo da comunidade. Comunidade bacana e verdadeira, que eu sonho um dia poder fazer, é você ter encontros, ter uma troca que acontece no digital, mas que também é presencial. Acho que essa é a verdadeira comunidade. Na verdade, eu acho que isso meio que não existe no mercado hoje. Se existe, é muito limitado. Está muito ainda exploratório, coisa e tal. Mas mudou muito. E eu falei da IA. A IA ajudando a criar o plano de marketing. É um aprendizado. É um aprendizado com colaboração. A gente nunca teve isso antes. Nunca você conseguiu conversar com a máquina para ter esse tipo de resultado. E agora você tem. E ela serve não só para o marketing, para outras coisas também. Então, é uma mudança radical que vai se acelerar e muda completamente o comportamento e as oportunidades no mercado. E quando a gente olha para essa parte, por que que essa parte é importante? Por que que o ensino, o mercado do ensino no Brasil, ele é importante? Por uma razão simples. Porque o mercado, seja qual ele for, ele se movimenta, ele evolui, ele se transforma e se sofistica com a educação. A gente sabe que a educação é transformadora. A verdadeira, o poder da educação e também o poder nocivo de uma educação distorcida, que também tem acontecido com essa nova fase da IA e também com a fase dos influenciadores e tudo mais. Então, a informação na internet disponível a rodo, tudo isso cria distorções. Vamos falar disso mais para frente. Eu coloquei até aqui na imagem inicial esse caderno com uma hashtag, tudo analógico, né, com um lápis, para quem está assistindo, para quem não está, estou descrevendo a cena. No meu post do blog, você pode ler no detalhe. Tem muito conteúdo ali, em profundidade. E é algo que não dá para negar que de 2015 para cá, esse papel da internet, das redes sociais, transformou essa parte educacional também. E muita coisa ficou pelo caminho. Então, vamos por partes aqui. Obviamente, eu não vou ficar lendo o que está nesse conteúdo. Eu sugiro para uma leitura mais aprofundada, para um aprendizado e reflexão, você vá na descrição aqui do episódio, como eu tenho feito nos anteriores, e você pode ler no detalhe. Na década de 80, a educação não tinha internet. Então, a forma de aprender era você tinha que ir até a escola ou tinha o curso por correspondência, que eu não coloquei aqui, mas tinha curso por correspondência, tinha até uma escola famosa, que não vou lembrar o nome agora, para várias coisas, inclusive de fotografia. Então você podia aprender desse jeito, mas tudo era muito presencial. E depois também tinha o curso pela TV. Você podia aprender, tinha o telecurso, lembra? Mas não para fotografia. Para fotografia era muito limitado a presencial. Então tinha as escolas. E aqui eu posso falar, era caro aprender a fotografia, porque você tinha que ter equipamento e o investimento naquele momento era tão alto quanto agora, tudo analógico, o desperdício ali, porque tinha filme fotográfico, coisa e tal. As pessoas eram muito apaixonadas pela fotografia como são agora, mas a relação era bem diferente, né? Não tinha digital. E eu posso dizer que eu tive o contato muito forte com a escola de fotografia, porque meu pai começou o negócio na fotografia com uma. Sim, ele teve experiência em marcas do mercado, da fotografia, laboratório, e depois ele foi lá e criou uma escola de fotografia. Ele criou a Fox. A Fox surge como uma escola de fotografia primeiro, em Curitiba, que depois tinha um jornalzinho aqui para os alunos, 4 páginas, preto e branco, se não me engano, no começo, e ele mandava para a gente no Brasil todo, isso no final dos anos 80. Então, depois de toda a experiência que ele teve com o mercado, com indústria, trabalhando para marcas reconhecidas, coisa e tal, e com laboratório também, ele decidiu criar uma escola. Essa escola tinha os cursos básico 1, 2, intermediário. Eu lembro dele falar, tinha que criar curso novo porque os alunos queriam continuar. E a forma como as pessoas aprendiam era praticando também, acho que tinha algum tipo de passeio, alguma coisa, e ele criou tinha laboratório, então você aprendia a revelar, aprendia a fotografia como era naquele momento. E tinha, eu lembro de exposição no hall da escola com premiações de melhores fotos de coisas, foto de sensual, foto de natureza. Tinha algumas de natureza, eu lembro de fotos com neblina, e ele fazia as escolhas das melhores fotos. Então tinha lá, tinha. E o marketing era completamente o quê? Boca a boca, marketing para chegar na escola. Um aluno fala, pô, vem fazer o curso tal.
O professor também divulgava, alguma coisa assim nos círculos dele, e jornal, rádio, TV, que era caro, todos eles caros. Na época, meu pai era colunista de um jornal em Curitiba, o maior jornal de Curitiba e do Paraná, e ele fazia uma coluna lá e isso acabava dando autoridade, de alguma forma também trazia essa parte da divulgação. E ele criou um sistema que não tinha e-mail, então o jornalzinho era o e-mail. E tinha gente no Brasil que vinha fazer curso também, no fim era uma escola que era referência. Mas mudou muito, mudou a relação. O estudo era voltado para livros, para prática, para apostila, para escola no sentido tradicional, sem nenhum suporte. O ensino clássico era ensino estruturado, imersivo, aula prática, passeio, curso de laboratório. Os professores sabiam realmente fazer. Ele não ia aprender na internet, ele praticava, estudava. Era uma coisa muito mais meticulosa, considero, comparado com o que é hoje que a gente vê, aí, que é muito mais superficial. Não dá para generalizar, mas muitas vezes é assim. E tinha um network, uma relação entre professor, aluno, os colegas, bem diferente. Agora, era caríssimo, o ensino era inacessível para muitos, não era barato, dependia totalmente do analógico e a limitação geográfica. Então, era mais complicado. Você não podia aprender fotografia começando a aprender no YouTube estando no norte do Brasil, não tem uma escola na sua cidade, ou no sul do Brasil não tem uma escola de fotografia, ou você comprava livros e praticava de alguma forma, do jeito mais complicado, para um autodidata, vamos dizer assim, ou curso por correspondência mesmo. Era escola ou isso. Ou que uma marca fizesse algum curso, um evento regional, que acontecia, mas em menor quantidade do que a gente vê hoje, do que acontece hoje no mercado. Da década de 90, tem uma transição. Aqui um detalhe importante de 1980, tá? Quase via de regra, 1980 praticamente não tinha congresso, não tinha feira, não existia nada. Final dos anos 80, por um acaso ou não, meu pai se envolveu na produção de um grande evento de fotografia que aconteceu no final dos anos 80 para o Brasil. E aí ele começa ali a ter uma movimentação nesse sentido. Então, até nisso foi pioneiro, né? Não só na criação da escola, da revista, mas também já envolvido num evento de fotografia. Teve umas questões lá, nem vou entrar no detalhe, talvez isso seja assunto para o futuro, em algum momento, se possível, um livro, alguma coisa assim. Tem muita história dele, né? Do Carlos, do meu pai, Carlos Dreyer, mas é algo que é digno de nota. Ele se envolveu no desenvolvimento desse primeiro evento no Brasil, ali, grande nacional. Que, se não me engano, primeiro aconteceu em Curitiba e depois veio para São Paulo, alguma coisa assim. Mas, enfim, é, você veja que o mercado estava começando. Então, o 90 é do, do, a transição do começo do digital e a influência da internet que já aparecia ali no final dos anos 90, principalmente, né, que veio depois a bolha da internet, coisa e tal. Mas começa a surgir mais livros, sobretudo lá fora, mas no Brasil também, revistas, a própria Fox tinha outras opções no mercado, eventos regionais começam a ser um pouco mais frequentes, marcas promovendo cursos, iniciativas de marca. Me lembro do meu pai envolvido com a Casa da Fotografia na Fujifilm, né, e ele dava aula lá, aqui em São Paulo, a gente já tinha mudado para cá, de Curitiba para cá. E as câmeras profissionais, as câmeras digitais, ali o filme era dominante, o modelo de negócio era completamente. O legado do filme, da fotografia analógica nos anos 90 foi muito grande. Para a conversão, começa a despontar como uma transformação em ameaça de fato no final dos anos 90, porque ainda era muito incipiente no Brasil e tudo demora mais também. Mas já tinha o Photoshop. Então era tudo assim, pouco material, acho que até isso faz, se você for pensar, por que demora para acontecer as coisas no Brasil, que até porque a educação não acompanhava, né, dessas conversões e transições e novidades, porque não tinha internet tão forte, então o acesso à informação era mais limitado e a reciclagem para as escolas, para a preparação, para ensinar essas novidades era restrito, então é meio que um reflexo. Mas a tecnologia digital era ainda mais inacessível naquele momento. A internet também era uma coisa de começo e tudo muito incipiente. Então, pouca informação. Para você buscar mesmo, tinha que ser de fora, e aí tem que dominar o inglês. A internet era muito lenta, coisa e tal. Mas já começava uma experimentação para alguns fotógrafos, aqui lá fora.
de Photoshop. E detalhe importante, anos 90 a gente viu que os eventos no exterior, principalmente, tem eventos que já estavam acontecendo, feiras de fotografia, coisas no exterior há muito tempo. E alguns fotógrafos de alto poder aqui, de influência, iam para fora para participar de feiras e eventos nessa década, e acho que da década de 80 também. Mas aí começam a surgir modelos interessantes e novos no mercado dos Estados Unidos, de feiras e congressos, mais como a gente conhece hoje, tá? Então começa a acontecer de uma outra maneira nos anos 90. Década de 2000, aí começa uma aceleração. Aqui eu estou mais participando, já também participando um pouco, eu lembro do primeiro site da revista, na fotografia o site era totalmente vitrine, estático, não tinha muita informação, o e-mail já dominava, já era uma coisa frequente, mas nos anos 2000, começo dos anos 2000, acontece algo, né? Pela a internet agora mais disponível e ensino digital começa a ter sua fase. Então, primeiro, de 2000 a 2005, a gente viu blogs, fóruns especializados, começa a ter uma coisa mais, o começo da democratização da informação. E os cursos eram aí em DVDs, né? Então, curso em DVD, CD, a coisa de você ter isso, aí tinha a pirataria também, que era um problema. Né, dos anos 2000 até 2005, a conversão digital no Brasil acontecendo com força. Então, eu me recordo de debate filme versus digital, um congresso, que, aliás, os primeiros congressos da Fox, naquele momento, era um congresso que tinha um caráter mais científico e com cara de congresso de dentista, de médico, Congresso Paulista da Foto. E ali você tinha debates, falava de tendências, trazia referências de verdade, eram coisas bem interessantes para 500 pessoas, e já tinha uma feira grande, a feira que a Foto Brasil aí já nos anos 90 já vinha, era o grande evento da fotografia. Por que é importante trazer isso? Porque um mercado saudável tem um evento, tem que ter eventos fotográficos. Isso assim, é parte da dinâmica de um mercado que melhora. Veja como isso é interessante. Só que tem distorções que aconteceram no caminho. A gente fala disso para o final, para a parte do Deixa eu até anotar aqui, ó, falar de congresso e o que aconteceu, as distorções, que eu acho que é importante, e as oportunidades. Duas coisas importantes para a gente conversar aqui. Oportunidades. Duas coisas importantes, né, que a gente pode falar para o final e eu acho bacana trazer. Mas anos 2000, digital, 2005, o que que surge? Do que eu me lembro, pelo menos é ali na metade da década de 2000, YouTube. YouTube é o que dominaria o modelo de educação e informação na internet até hoje, que é os podcast, o cara fazendo review, tutorial, ali a gente via a The Preview como um site de teste com também a parte do vídeo, mostrando reviews, coisa e tal. Então há uma mudança, o vídeo aí se mostrando como grande possibilidade. E, claro, também nos anos 2000, na metade para frente, as câmeras DSLR filmando. E aí, claro, o fotógrafo pensa, pô, vou usar minha câmera para fazer filme de qualidade para mim e mostrar. Então, alguns blogueiros já começam a surgir, YouTubers, coisa e tal. E isso ganha muito mais força no final dos anos 2000. Então, naquele faixa 2007 até 2010, isso ganha força. Agora, a qualidade já era desigual. Não tinha tanta gente fazendo, não tinha tanta gente fazendo. Aqui é importante voltar um pouco nos anos 90, as escolas de fotografia sem grande mudança, no 80 e 90, concorda? Não tinha muita mudança. Então, tinham as escolas, surgiam algumas, outras saíam, mas não era uma grande mudança. De 2000 para frente, a gente vê outras escolas surgindo, algumas delas já habituadas a esse universo da divulgação online, trazendo. Aí você tem a vantagem, tem uma escola, você pode divulgar para o Brasil inteiro usando e-mail, marketing digital, naquele momento, marketing de conteúdo, é uma mudança considerável. E também, eu lembro no começo dos anos 2000, a graduação aí com uma coisa a mais, já tinha pós-graduação em fotografia, escolas e universidades, começou a expandir a presença da fotografia como graduação. Claro, já tinha curso profissionalizante, coisa e tal, mas é dos anos 2000 para frente que isso ganha força. Hoje tem curso de fotografia em quase todas as universidades, é uma coisa muito mais forte. Audiovisual aparece, inclusive, audiovisual apareceu na lista dos cursos mais procurados na USP, na última FUVEST, né? Então, da maior universidade do Brasil, mais importante, enfim.
Mas o aprendizado remoto era limitado nos anos 2000. E aqui os congressos, então, começam a ter um papel. Então, poucos influenciadores, tudo mais rudimentar, a internet mais lenta, mas o vídeo entrando como opção, que seria o futuro. Os congressos começam a surgir congressos menores, regionais, aí com mais presença, e tem um grande evento de fotografia nacional, e alguns eventos acontecendo na primeira parte da década de 2000. Na segunda parte, 2005 para frente, começa a ter uma competição, e a própria Fox teve papel nisso, de fazer o congresso para competir com o grande evento que tinha. Então, começa a surgir e surgem, e outros começam a perceber, pô, eu posso fazer também, mas ainda era muito pequeno comparado com o que a gente vê hoje no mercado, embora, né, tenha vindo a pandemia que transformou tudo, enfim. Uh, Nos anos 2000, o Photoshop evoluiu significativamente, a gente viu uma onda de professores só para isso, da edição digital. O digital trouxe um novo nível de educação, a necessidade de saber lidar com a câmera nessa nova fase, câmera digital, filme, vídeo com câmera, Photoshop, agora mais presente, fluxo de trabalho, e também a parte das redes sociais que começa a surgir. Então, não só YouTube, mas Flickr, entre outros. E muita gente entra no mercado por conta dessa fotografia digital e dessas plataformas. O Flickr trouxe muita gente para a fotografia. Década de 2010 é o boom dos cursos online, a influência das redes sociais, o smartphone, agora o iPhone já mais evoluído ali, começando a evoluir. Então, a gente viu um boom dos influenciadores. O boom começa nessa década. Número de influenciadores, workshop para a granel, aí tem um monte de workshop presencial, né? O Brasil inteiro, gente rodando, gente que não está mais no mercado, inclusive, que tinha uma presença. Então, você veja que tem uma dinâmica, né? Gente que faz, some, depois vem outros. Mas os cursos online também ganham força, principalmente de 2015 para frente. 2015 para frente, o curso online. Aí a gente vê, de 2015 para frente, curso online, os influenciadores ainda mais presentes, as lives começam em 2015, lembra? Twitter, Periscope, depois vem os outros, Instagram, coisa e tal. E também o influenciador com mais força ainda, e é o mercado. É o mercado da educação, é o mercado da informação e educação, de certa forma. E vem também no final dos anos 2015 para frente, ali 2017, 16, eu acho, 16, 17, a fórmula de lançamento. Fórmula de lançamento virou uma febre que até se esgotar. Me parece que deu uma esgotada esse modelo na fotografia. Hoje você vê menos, em que a pessoa fatura muito, teoricamente, fazendo um lançamento, ela faz uma dinâmica. Até hoje tem alguns fazendo ainda, mas reduziu, né? Porque eu acho que tem uma rejeição também, enfim. Mas você faz lá um período, faz grátis, depois tenta converter no final. E aí tem um gasto violento em tráfego pago, em que a pessoa pode faturar, sei lá, 150 mil, por exemplo, ou 100 mil, vamos dizer, num lançamento desses, fazendo grátis, e quando a conversão no final, faz tudo grátis, no final fala, ó, agora vai ter um acompanhamento, um curso extra, sei lá. Só que ele faturou 100, mas gastou 80 de tráfego pago, ou 90, ou faturou 200, mas gastou 150 mil reais de tráfego pago. E assim vai. Então, a dinâmica aí, enfim, não dá para generalizar, mas é o que se fala, assim, conversando com muita gente nos bastidores, gente que fez, coisa e tal, o desgaste para fazer esse modelo, mas é um modelo que dominou. Teve curso online, teve tipo plataformas, aí vem dos anos 2010 para frente, o Creative Live, que inspirou modelos no Brasil, mais de um modelo de curso online com professores até esgotar. Sendo que a gente vê outros modelos interessantes também lá fora, nesse sentido, que se mantém até hoje. Mas aqui foi por um caminho e esgotou. E do 2010 para frente, a gente viu os eventos menores rodando, então eventos regionais se multiplicam, os laboratórios percebem que podem fazer eventos próprios. 2010 para frente, que eu não coloquei tanto aqui porque eu sabia que ia comentar, eu podia complementar. 2010 para frente, os congressos de laboratório. Então, encadernadoras, laboratórios fazendo evento, marcas também, fabricante de câmera fazendo iniciativas. Então, Nikon tinha uma coisa no Brasil, a Canon fez também a coisa online, né? A Canon College, não sei como tá, mas acho que tem ainda, mas também rodando, marcas que se juntaram para fazer roadshows. Aliás, voltando,
até em 2000 para 2010, teve roadshow também. Começou final dos anos 2000, ter roadshows de marcas. Eu lembro de participar do roadshow da Epson, que eu fui como palestrante, inclusive, e outras marcas fazendo, mas ainda era muita coisa, não era tão forte. Agora, em 2010 para frente, virou uma praxe no mercado o laboratório fazer seu roadshow ou fazer seu evento na sua região ou tentar fazer um evento nacional. E aqui tem o boom também, o boom. A verdade é o seguinte, de 2015 para frente, é só abrir uma live que você vira um palestrante. De 2015 para frente, fazer um evento e a montagem do evento, desenvolver, seja ele itinerante ou fixo, se nota que dá para fazer o evento. Você vai ter ali uma garantia de uma quantidade, tem um investimento, mas dá muito trabalho. Alguns ficaram pelo caminho, outros se transformaram. A gente viu vários modelos surgindo, mas há uma democratização do conteúdo. Outra coisa que aconteceu, além do conteúdo grátis e do YouTube avançando, são os cursos rápidos e acessíveis online, que substituíram as iniciativas que copiaram o Creative Live lá de fora. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem as iniciativas que copiaram o Creative Live, que foi uma febre, faturou, depois passou, como tudo. É engraçado como tem essas coisas, desgasta, e depois vem outra coisa. E aí vem os cursos online rápidos e baratos. Então a gente vê a Udemy, tem outras que fazem. Bom, é a Udemy Creative Live e outras plataformas hoje. Tem uma que é famosa aqui no Brasil, agora me fugiu o nome. Nossa, você deve saber que eu estou falando, que tem cursos de fotógrafos brasileiros e de fora, e são conteúdos acessíveis, rápidos, com formato rápido e bem acessíveis mesmo, assim. Então, você vender os microcursos, que é uma opção também. E aí tem a coisa do e-book. ah, e aí, depois de 2000, final de 2010 para frente, as plataformas de venda de conteúdo tipo Hotmart, Eduz e outras, em que você cria ali uma comunidade, faz o curso também pode ser, a parte do que você fez do forma de lançamento, e-books e cursos e coisas assim. E isso hoje está num outro formato até de assinatura, evoluiu para isso. 2015 para cá realmente teve um salto. Eu até fiz uma parte especial só para falar disso. Fundamental nessa nova fase da, do ensino online é que tem que ter uma presença na rede social, então tem que dar conteúdo grátis para atrair e manter. Isso é puxado também. O Instagram se tornou fundamental. O Instagram e o YouTube fundamentais. Agora o TikTok também tem uma presença. Só que o que aconteceu de 2015 para cá, e hoje só se acelerou, tem mais. E a galera percebeu o seguinte: nossa, eu posso vender minha ideia, eu posso me tornar um professor ou um mentor, e todo mundo pode. Então, a história de que todo mundo é fotógrafo com smartphone, todo mundo também é um educador. E não tem como controlar isso, não existe como dizer que não. Só que isso gera distorções. Eu até estimulo. Você quer educar, quer vender sua informação, venda, faça. Mas tenha a responsabilidade de, pelo menos, ter esse cuidado e pensar quem está do outro lado. E a gente vê um exagero em que a pessoa fala uma coisa, faça tal coisa que você vai ter tal resultado com uma promessa gigantesca. E a entrega não é nem perto, muitas vezes. Isso aconteceu muito desses 10 anos. Nos últimos 10 anos, é algo que continua acontecendo. É a super promessa para chamar atenção, mas a entrega, ela não tá, ela tá aquém. E isso gerou, e não é uma coisa que eu estou falando, é o que se fala nos bastidores, é o que as pessoas têm de rejeição, que às vezes até comentam nos posts. Não vou cair nessa, coisa de coach. É uma dinâmica que aconteceu porque houve uma proliferação, e é um efeito colateral dessa proliferação. Então, hoje, quem quer ir por esse caminho tem que entender que vai ter essa dinâmica. E há espaço, por conta até da proliferação, também há espaço de oportunidade. Mas é um mercado tão competitivo quanto ser fotógrafo para atuar em casamento, família, qualquer área. Tão competitivo quanto. E aí, tem gente que foi viver só disso, com todos os seus desafios, fotógrafos que resolveram viver só da educação, e também gente que se divide entre ser fotógrafo e ser educador, o que é como se fosse um outro emprego, super puxado e desgastante. E um caminho de propósito, que a pessoa ela quer educar, não é um negócio, mas ela quer passar essa informação e faz isso também. Tem muitos que fazem isso e acaba tendo para gerar autoridade ou porque sente prazer em fazer isso. Mudou completamente a dinâmica. Hoje, na verdade, você pode fazer.
e facilitou. E a coisa que antes dependia da DSLR, das câmeras para filmar, era mais complexa, hoje com o smartphone não precisa nem ser top de linha, a pessoa consegue gerar conteúdo e fazer tudo para ser um educador. Vale dizer que nesse. Veja que eu citei tudo isso. E ficou muita coisa de fora, porque está um conteúdo aqui para você ler, se você quiser. Nesse meio tempo, as escolas, as universidades, os formadores de gente que vai para o mercado sentiram esse impacto, porque muitos se adaptaram também oferecendo esses cursos híbridos ou só online, com seus desafios de fazer nesse formato. A fotografia requer presença. Mesmo quem não abraçou isso, sente o impacto porque o cara quer aprender online, sendo que precisa treinar, precisa praticar. Você não aprende a pilotar uma bike ou um carro vendo o curso, lendo o livro. Você pode até entender a dinâmica, coisa e tal, mas você tem que praticar. Então é a mesma coisa para o ensino da fotografia. Quem entendeu esse formato híbrido, que é oportunidade para 2025 e além, que é uma parte não atendida do mercado, e com todos os desafios que se envolve, aí tem uma oportunidade. Mas as escolas, de alguma forma, se adaptaram. O que me parece, assim, se tem uma crítica a ser feita às escolas, universidades e tudo mais, não porque eu sou parte envolvida, mas a parte de negócios, totalmente largada, assim, me parece, pouco, e pouco realista, em que o educador dessas instituições oficiais, escolas físicas e universidades, não passam essa parte que é tão importante, como faturar, como sobreviver, como fazer o marketing, a gestão, questões importantes, e colocar a pele no jogo até para a questão do trabalho. E falar das mudanças desse mercado, a transformação que precisa de uma nova dinâmica. Ser fotógrafo em 80 era uma coisa, ser fotógrafo em 90, 2000 era outra, 2010 outra. O cara que se jogasse ele de 2010 para agora ia sentir um choque. Então, as escolas não estão acompanhando a velocidade, me parece disso. Posso estar enganado, mas não dá para generalizar, mas, de novo, há algo aqui que precisa ser feito. E aí eu falo aqui que, dos últimos 10 anos, o grande transformador da educação foi o conteúdo online, para o bem e para o mal. Então, o papel do acesso, a democratização, nichos que não tinham espaço para a educação, como, por exemplo, fotografia PET hoje, ajudando a colocar nichos que eram pouco trabalhados, e as escolas tendo que se reinventar nessa dinâmica, sejam elas de universidades, faculdades e as escolas tradicionais. E muitas ficaram pelo caminho também. Muitas, São Paulo, Rio, em outras cidades, se transformaram. A gente viu cursos muito nichados, super nichados, experiências práticas sofisticadas também surgindo, uma adaptação ao digital, e o papel dos influenciadores nessa história toda. Tem gente que não tem a menor responsabilidade e preocupação, é só uma questão exploratória. Só que ali no tempo, você formar uma galera que entra no mercado só para fazer como se fosse um sonho, sem essa preocupação, pode machucar a própria imagem desse influenciador em algum momento e desgastar, e de repente ele não consegue mais fazer. E talvez o fim do caminho para as fórmulas de lançamento, coisa e tal, tem um pouco a ver com isso, porque desgasta e cria uma rejeição, porque o consumidor, mesmo que ele esteja começando, muda-se o comportamento e uma desconfiança. O brasileiro já é desconfiado, ele vai para pesquisar e entender, e às vezes ele vai encontrar nessas pesquisas comentários e coisas sobre modelos de curso e coisas que foram feitas no passado e que cria uma imagem ali de falta de realidade, venda de sonho. E na prática, talvez a grande oportunidade ao mesmo tempo e desafio é vender com esse choque de realidade, com todas as nuances que são necessárias para ensinar e aprender nesse cenário. Enfim, mudou muito o mercado. Eu falo de fórmula de lançamento aqui e de 2020 para cá. Bom, a gente teve uma pandemia que foi um impacto ali de pelo menos um ano e meio, se não foi um pouco mais. Mas 2020, totalmente impactado. 2021, impactado também. 22 começa a ter uma liberação, as coisas começam a voltar. Mesmo assim, teve. Eu lembro da Omicron no começo de 2022, forte. Então, foi um ano ainda de retorno, coisa e tal. Mas a gente pega esses 3 anos, 20, 21, 22. No primeiro momento, que ficou tudo recluso mesmo, foi tudo muito online. Então, teve acelerou ainda mais o digital. Então, as pessoas mergulharam de vez.
E agora talvez a gente esteja vendo justamente uma ressaca disso, né, ainda. Então, por isso, o retorno de cursos, workshops, tem um potencial, mas uma outra dinâmica. Como tem muita gente fazendo, não vai ter mais 30, 50 alunos, salvo exceções aí especiais, coisas muito específicas, de nomes e pessoas. Na média, a gente vai ter pouca gente num workshop agora, coisas presenciais. E os próprios congressos também já não tem uma dinâmica de juntar 3 mil pessoas, sei lá, 5 mil. No passado, na década de 90, o pessoal fala de, sei lá, 2 mil pessoas numa sala na década de 2010, 3 mil pessoas numa sala, quando na década de 90 juntava 5 mil. Tinha evento que conseguia, o grande evento, aliás, não era nem para fotógrafo, para empreendedor, juntava 5 mil pessoas no mercado, numa sala, 4 mil, de graça, porque tinha marcas bancando, coisa e tal. Era outra dinâmica. Agora, juntar 1.000 pessoas numa sala é um desafio gigantesco, porque tem internet. Porque o grande evento educacional do Brasil não é presencial. É a pulverização da educação e da informação pela internet e redes sociais de uma forma totalmente pontilhada, espalhada. O cara do norte fazendo, o cara do sul, do centro-oeste, daqui do sudeste, de todas as partes do Brasil, do nordeste. A grande arena educacional do Brasil está espalhada, fragmentada. E para um evento conseguir reunir de novo muita gente no espaço, vai ter que ser com a nova cara desse mercado, a nova dinâmica. Eu não sei qual é. Eu tenho palpites, mas eu não vou aqui ficar entrando nisso. Agora, isso é oportunidade ao mesmo tempo. E aí também vem, de 2022 para cá, a IA generativa, que muda a forma de aprendizado. Eu posso abrir hoje o ChatGPT e pedir, tirando fotos da minha câmera, para me explicar como é que opera essa câmera. Hoje tem isso. E para algumas versões do ChatGPT pago, você já pode fazer isso com vídeo. Então você conversa ali com o ChatGPT de forma humana para entender como fotografar na prática, usando. Então, com uma coisa que envolvia a prática que o online não conseguia fazer, a IA começa a ser uma forma de possibilitar o aprendizado online, mesmo sem. Então, eu posso praticar usando de alguma forma. Como que isso vai ficar no tempo, a gente vai entender. Outra coisa que evoluiu, como os workshops teve uma saturação, como tudo, né? Qual foi o caminho? Comunidade, que não é uma comunidade de fato efetiva, com raras exceções. Porque comunidade não é eu, fulano de tal, fotografia, vou criar minha comunidade, que na verdade é sobre a pessoa. Comunidade é uma troca e não é só online. Comunidade prevê a interação, comunidade prevê tirar dúvidas, comunidade prevê encontros presenciais e online e suporte e um crescimento conjunto com a educação. Alguns casos acontecem, mas na prática a gente vê muito truque nessa história. Agora, as coisas estão mudando fortemente. E para 2025 para frente existem algumas oportunidades. As distorções, eu acho que eu comentei assim, já caminhando aqui para o final, tem muita coisa, é um assunto que rende, mas eu recomendo que você leia a matéria com calma, com cuidado, para você entender no detalhe. Mas tem muita gente ensinando com um conteúdo muito superficial e o resultado é um aprendizado superficial, uma profusão de. O influenciador pode ser uma pessoa com 100 seguidores, que influencia 10. Ele está influenciando, ele pode ensinar 10. A questão é a responsabilidade dele. Gente com milhares de seguidores também fazendo esse papel de influência e levando por um caminho negativo. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa fala que tem mercado para todo mundo. E aí fala que vale muito a pena vir para o nosso mercado. Vamos dizer que todo mundo acredite nisso e que tem 1 milhão de pessoas interessadas em vir para a fotografia, do tamanho do mercado do Brasil. Daria para ter realmente todo mundo atuando em determinada área, 1 milhão de pessoas entrando? Acho que não. A gente não sabe na prática, mas a verdade é que não existe mercado perfeito. Então, essas distorções. Agora, é do interesse da gente vender. Claro, a fotografia é um mercado excelente. Eu vendo coisas também. Eu quero que o mercado cresça. Mas ele tem que crescer de forma responsável. Então, no final das contas, o que a distorção é? Há uma democratização, acesso. Aliás, a curadoria é um problema. Por que que eu criei uma comunidade
que está longe de ser o ideal, mas que tem um foco em informação de verdade, conteúdo de alto nível, de uma das oportunidades dessa distorção, curadoria. Essa curadoria, o que fazer, que caminho seguir, tudo isso é uma das oportunidades. Porque tem muito. Quem eu vou escolher, quem será meu professor, que curso eu vou, que congresso eu vou, o que fazer, a pessoa não faz nada, porque tem muita opção. Isso está rolando hoje no mercado. É uma das distorções. A outra é muita informação repetitiva, coisas vazias, superficiais, e o mercado fica nivelado por baixo, abaixo do medíocre. E aí, aos congressos, aos eventos, aos cursos online, aos influenciadores, a responsabilidade de, se você quiser um mercado melhor, você vai ter que puxar para cima. Do contrário, o mercado sobrevive, fica uma coisa vazia, fica um mercado saudável, ele melhora com as melhores técnicas. São pessoas puxando isso, né, para essa nova fase. Então, aí há uma oportunidade desafiadora. E os eventos também. As escolas de fotografia, sejam elas escolas presenciais que tem curso profissionalizante, vários módulos e várias áreas, as universidades e coisa e tal, como integrar o online, de fato, que seja valioso, verdadeiro e de suporte, e com essa nova fase, olhando para negócios, da gestão, da sobrevivência como empreendedor, dessa nova fase, das complexidades desse mercado, isso de uma forma realmente abrangente, e não feito como se fosse antes da pandemia. Porque o mercado mudou e tem gente ainda com os mesmos discursos, as mesmas coisas, como se as coisas não tivessem transformado. E a cada ano elas mudam e ficam mais aceleradas. Aos congressos, a mesma coisa, da repetição de assuntos, de temas, sendo que tem uma oportunidade com assuntos relevantes de verdade e pessoas que realmente importam, de mostrar estudos de caso, e de ter um formato talvez híbrido que ainda não foi atendido. Agora, há uma oportunidade de transformação ou talvez o mercado vai ficar cada vez mais diluído e pulverizado. A gente não sabe, a gente vai descobrir isso no tempo, né? Mas, enfim, eu coloquei também uma tabela da evolução do ensino da fotografia de 80 até agora, o que aconteceu, e destacando pontos fortes, fracos e impactos tecnológicos, e o panorama da educação da fotografia em 2024, das tendências. Eu não vou aqui ficar trazendo tudo para você falado, acho que vale a pena você, se você se interessa por isso, e até faço uma especulação presunçosa, porque é sempre presunção, a gente não sabe o que vai acontecer até 2030, mas com um cheiro, com alguns indicativos. Obviamente, há espaço para novos formatos de aprendizado, de ensino híbrido, só digital, só presencial. Há um equilíbrio entre essa entrega digital e presencial, a tecnologia cada vez mais como aliada e sofisticada, a personalização total do aprendizado vai ser uma coisa muito mais um a um, novas tecnologias de imersão, realidade aumentada, o vídeo mais presente ainda, o 5G está aí, o 6G vez logo mais, fazer a forma de fazer e vai ficar mais acessível, rápida. O crescimento das comunidades de fato, e elas com uma cara e com perfil realmente de comunidade, de entrega verdadeira, e a reinvenção dos congressos, das escolas, das universidades nesse processo. E um processo de aprendizado contínuo. A gente vai ver isso avançar mais e o papel dos influenciadores nesse modelo talvez entre em xeque, ou a gente vai ter os influenciadores nano e micro ou macro, né, mas não aqueles super mega, talvez mais presentes. E talvez isso já esteja acontecendo, mas vai ficar mais intensificado nos próximos 5 anos. E basicamente é isso. O futuro realmente traz, com certeza, oportunidades, coisas que eu nem consegui colocar aqui, mas eu realmente acredito que a gente tem uma oportunidade. E a educação é fundamental. A minha preocupação é seja online, influenciador, congresso, curso, escola, não importa. A educação ela serve para disseminar ideias, ela serve para melhorar modelos de negócio, ela serve para você ganhar mais tempo, para você melhorar na sua arte, para você ter uma criação de alto nível, para você entregar o seu melhor, para que os colegas e a concorrência fiquem melhor, para que o mercado se desenvolva e para abraçar novidades e entregar essas novidades e entender como elas podem ser úteis. Entender que não é só mais foto, é foto e vídeo, que a IA está presente, vai estar cada vez mais presente, como ela pode me ajudar, entre outras questões. Que eu posso criar o nicho que eu quiser hoje, coisa que não existia antes. É impressionante. A educação é fundamental. Entender que seja um influenciador, um congresso, não importa.
sabe? Tem que faturar, tem que ter dinheiro, tem que ter, a gente tem que ser remunerado, ok, mas tem uma responsabilidade. Do contrário, ali na frente, a gente vai ver mais distorção a ponto de chegar e não ter mais como fazer isso porque ficou totalmente desacreditado. Por exemplo, isso para alguns pode ser oportunidade e para outros vai ser um papel de pressão nessa transformação. Coisa que o próprio mercado, como sempre fez, nos pressiona a essas mudanças. E, claro, eu tenho recebido perguntas, assim, para fechar. Léo, tem espaço para um grande evento de fotografia? Pode ser. A gente não sabe. Eu acho que o grande evento é a internet. E ela proporciona os encontros presenciais. Ela, a grande arena é a internet e isso é diluído, pulverizado. Não existe um dono, um centralizador. Eu acho que o grande evento, um grande evento, na Europa tem um grande evento? Tem algum, até o grande evento que tinha na Europa deixou de existir. Eles tentaram, estão tentando fazer uma coisa nova lá, tem alguns eventos. Na Ásia, tem grandes eventos de fotografia porque tem um DNA tecnológico, coisa e tal, que permite ter esse tipo de evento lá. Mas é outra realidade. Nos Estados Unidos também houve uma mudança, os eventos mudaram. Então, talvez o formato realmente, no tempo, possa mudar. Aqui no Brasil tinha Nikon, tinha Sony, presentes até em eventos. Hoje não mais. As marcas fazem seus próprios eventos. Para que eu vou fazer um evento para que eu vou estar num evento onde está todo mundo, se eu posso ter um evento meu, investir e, por exemplo, fazer outros formatos? Vou rodar o país, vou fazer mais online. Então, decisões das marcas. Sendo que o digital, de novo, tem um livro muito bom, agora Saia pela Tangente, em que o autor ele fala da carona. Uma das formas de você conseguir crescer de forma alternativa é pegar carona. Antigamente, para crescer, carona em evento era um esquema, né? Então, eu vou participar como uma marca nesse evento pega carona. Ou fazer até um evento é, periférico. Vai ter um evento grande na cidade, nos Estados Unidos isso acontece, na Europa também, aqui também. Vai ter um evento em tal lugar, eu faço um evento sem pedir autorização para aquele organizador e faço um evento periférico, aproveitando a carona. Só que agora a carona está em outro lugar, a carona está na internet com seus desafios e com suas oportunidades, diluído. Então, pode ser que venha a ter grandes eventos de novo, coisa e tal, mas talvez não tenha mais espaço para isso. Na realidade do mercado, do jeito que as coisas estão, não acho que tenha mais espaço. Posso estar enganado. Enfim, é, mas isso tudo é uma questão de reflexão. Agora, tem oportunidades que eu nem coloquei aqui. Muita coisa, vejo muita possibilidade. Eu acho que vai ter mais distorção também e desafios pela frente. Onde tem distorção, tem oportunidade. Onde tem oportunidade, tem distorção. E na educação da fotografia, a gente pode ter certeza que isso vai ser uma frequente também. Ok? Deixa a matéria para você ler com cuidado, porque é um negócio interessante da gente olhar. E o futuro de um mercado depende muito disso também. Depende. Se você não tem educação no mercado, como é que você forma novos profissionais? Se não tem mais faculdade, universidade de medicina, de dentista, de TI, a pessoa vai praticar, mas aí vai ficar uma coisa meio solta, né? Dá para confiar? Em algumas áreas não tem como não ter certificação. E isso é uma das distorções do nosso mercado, mas é que a fotografia é diferente, coisa e tal. Mas, enfim, a educação é fundamental para reciclagem e evolução de um negócio e dos profissionais envolvidos. E olha, a gente entrou aqui em fotógrafo, né? Mas tem outras áreas também de impressão, de empreendedorismo, que são outras coisas. Mas, enfim, há uma transformação e a educação tem papel predominante nisso. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.